há poucos que encontram essa porta, poucas pessoas conseguem encontrar essa porta. Não é para atemorizar ninguém, não é para causar medo, nada disso. É para dizer a realidade. A porta estreita é difícil de ser encontrada. E quando o pai de família fechar essa porta, não adianta ir lá bater. Oh, deixa eu entrar, eu estive com o senhor lá debaixo daquele pé de caju, eu almocei com o senhor. Não, ele vai dizer, eu não conheço vocês. Na citação do Evangelho diz que o pai de família diz, eu não sei quem vocês são, então vou fechar a porta porque vocês não merecem entrar aqui. Porque os últimos talvez sejam os primeiros serão os últimos. Então o pai de família diz, olha, eu nunca vi vocês, então continua aí, dá um jeito de melhorar a vida para depois você vir até aqui. Então, terminando isso aqui, fazendo uma alusão também às festas de núpcias, Jesus diz que os primeiros talvez sejam os últimos, que eram os hebreus, os judeus, e os últimos talvez sejam os primeiros a entrarem, né, no gozo do Pai, nessa festa, para passar por essa porta estreita. Existem portas de todos os jeitos em nossas vidas, trazendo para a nossa realidade. Existem portas pequenas, grandes, portas feias, portas escuras, portas talvez quase que inacessíveis, portas com a claridade muito grande do lado de lá, portas feias, antigas, e portas interessantes. Me chamou muita atenção essa porta, que você percebe claramente que essa porta tinha um arco aqui em cima, ela era grande essa porta. Alguém, não sei quem, foi lá e transformou essa porta em uma porta muito pequena. É uma porta pequena. Então, muitas vezes as portas grandes acabam ficando pequenas. Então, nós temos que saber quais são essas portas que nós temos que buscar, nós já sabemos que elas são pequenas e que o caminho que elas conduz é estreito. Então, nós temos que ter esse conhecimento, né? O que representa essa porta estreita, né? É uma vida de um pouco mais de trabalho, uma vida de dedicação, de superação, de transformação, de mudanças, de abrir mão do caminho das portas largas, né? É por isso que eu disse que o fato de estarmos aqui hoje tinha alguma coisa a ver com o que está acontecendo. Talvez passar pela porta estreita é estarmos aqui hoje, nessa noite, buscando esse caminho. Quantos de nós preferiram, né, estar em outros caminhos, né? Não estou dizendo que sejam errados, mas não querem estar aqui, não quiseram, não puderam, não tiveram tempo, as mesmas desculpas das nossas festas de núpcias de quase 2000 anos atrás. O que nós temos que fazer para passar por essa porta, né? Quais são as atitudes que nós temos que ter para passar por essa porta, que é uma porta estreita, pequena? Aqui está dizendo que o livro dos Espíritos nos ajuda um pouco a entender, nas suas perguntas 642 e 43. 642 pergunta o seguinte: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Só não fazer o mal já assegura uma situação futura boa? Os espíritos na época responderam: não, não, não. Cumpre fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Seremos responsáveis por o mal que possa acontecer quando nós deixamos de praticar o bem. Olha que coisa complexa. Então não basta eu não praticar o mal. Se eu não fizer o bem, também estou sendo omisso. Antigamente tinha aquelas pessoas que viviam enclausuradas, moravam no deserto, quer dizer, talvez não tivessem nem condições de errar muito, porque estavam sozinhas, eram os eremitas, os ermitões, né? Então como é que era muito mais fácil, talvez, né? Agora, viva junto com pessoas para ver o tanto que é mais difícil, né? Viva em família, viva em sociedade.
Pega o trânsito aqui dessa cidade de Uberlândia, que é uma cidade pequena ainda, para a gente ver o tanto que é difícil, não é? Então, não basta você não fazer o mal. Pergunta 643. Haverá quem, por sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Ou seja, existe alguém, por uma série de desculpas ou fatores, que não possa fazer o bem? A resposta dos Espíritos diz o seguinte: não há quem não possa fazer o bem, não existe. Somente o egoísta nunca encontrará ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. Basta estarmos em contato com as pessoas que sempre aparecerá a chance de praticarmos o bem. E não há dia de existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo uma oportunidade de praticar o bem. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Sempre que houver necessidade, precisamos praticar o bem, na convivência com as pessoas, com a minha família e com toda a gente que estiver a meu lado. Então, é importante isso. Então, para entrar por essa porta estreita, não basta dizer, eu não vou praticar o mal, vou ficar quietinho aqui, não vou nem sair na rua, para não correr o risco de fazer o mal. Você está deixando de fazer o bem, já é um mal terrível. Então, não basta que você pense assim. Uma coisa interessante que a gente está falando muito da porta, mas existe uma questão de um caminho para chegar à porta. A porta estreita é o nosso objetivo, mas e para chegar até lá? Existe um caminho, existem vários caminhos para chegar a essa porta. Eu coloquei algumas fotos que possam exemplificar os tipos de caminho que nós podemos ter em nossas vidas. Talvez existem caminhos que nós tenhamos que fazê-lo. Nem exista caminho, nós temos que desbravar, fazer uma picada, depois pavimentar. Ou seja, talvez em lugares que as pessoas nem consigam fazer o bem, nós vamos ter que construir uma nova estrada, para passar por essa estrada e chegar à porta estreita. Talvez encontremos estradas boas, mas cheias de encruzilhada. Por onde ir? Qual caminho eu devo pegar? Siga o caminho do coração, né? Orai e vigiai para pegar o caminho certo, né? Nem sempre sabemos qual o melhor caminho para pegar, mas existem caminhos assim. Existem estradas de terra, talvez, e que depois da curva você não sabe o que vai ter depois da curva. São as coisas assim que pode se ajustar. Existem caminhos aqui embaixo interessantes, que são dois caminhos ao lado um do outro. Depende do que você estiver conduzindo, um carro, uma máquina, um trem, né, de ferro, né? E existem caminhos floridos que talvez nos levem para o alto, né? Sempre que eu vejo essa foto, eu lembro do nosso caminho azul, que nós cantamos tantas vezes lá em Lindóia, né, Sr. Duraide? O caminho azul. Então, existem vários caminhos. Então, tão importante quanto a porta de entrada, que já sabemos, já lemos que ela pode ser estreita, o caminho também pode ser estreito, que ela conduz. Estreito, mas pode ser florido, né? Não precisa ser estreito e feio. Pode ser estreito, mas florido. Porque eu vou fazê-lo florir. Eu vou transformar o meu caminho em coisas alegres e felizes. Eu disse aqui há uns dias atrás que eu sou 100% responsável pelas minhas experiências. Então, o meu caminho, a forma que ele for feito, criado, estruturado, vai depender das minhas atitudes. Das minhas atitudes. Chega de colocar a culpa, né? Nós temos a mania de colocar a culpa nos outros. Eu não fiz por causa de fulano, minha mãe, meu pai, uma série de desculpas. Nós temos um rosário, né? Vamos falar de rosário, né? Rosário, você sabe o que é um rosário, gente? É 3 terços, né? 3 terços não é fácil, né? Quando eu estava no seminário, eu ia ser padre, eu conto sempre esse segredo para vocês, né? Todo dia eu rezava 1 terço, né? E uma vez por mês a gente rezava o rosário, né? Rosário são 3 terços seguidos, né? Eu acho que já tem um crédito bom, né?
missa durante 6 anos, todo dia, dona Neide, todos domingo tinha 2, né? Mas são coisas que a gente faz na época, você não pode questionar, na época para mim era a melhor coisa a ser feito. Então a gente tem que, não pode jogar pedra, a gente fala brincando, né? Mas assim, o rosário de desculpas é muito grande, são 3/3, são 150 Ave Marias um rosário, né? Então 150 desculpas às vezes a gente tem para não fazer as coisas bem feitas. Uma coisa que atrapalha muito o nosso caminho é a inversão de valores que a sociedade nos impõe. Muitas das vezes nós estamos sendo vítimas de um consumismo tão grande que a sociedade está impondo para nós que nós não sabemos o que fazer. Hoje eu vi na reportagem aqui no jornal do meio-dia daqui da cidade que os comerciantes já estão preocupados com a Páscoa. Estão preocupados com a nossa Páscoa, com a nossa passagem para uma vida melhor? Pensam que é isso? Mentira. Já estão preocupados em como ganhar dinheiro na Páscoa, porque o carnaval já passou. Eu não posso dizer que eu seja contra as pessoas ganharem dinheiro, mas assim, nós temos que ter um meio termo das coisas. Então, a sociedade está invertendo os valores. Eu vou falar uma coisa aqui sob pena de vocês me crucificarem depois, mas não tem problema, Jesus foi crucificado também. As pessoas estão falando o seguinte, estão fazendo campanhas para dar preservativo para os jovens. Eu já vi muitos pais falando, não, meu filho não sai de casa sem eu dar para ele um preservativo. Será que está certo isso? Nós estamos vivendo uma sociedade que está nos impondo algumas coisas que nós começamos a acreditar que está certo. Não tinha que acontecer nada disso se nós tivéssemos educado nossos filhos diferentemente. Ou seja, nós estamos dando uma camisinha para eles, um preservativo, significando que podem fazer o que quiserem, desde que preservem, evitem ter filhos, evitem engravidar, evitem pegar uma doença. Me perdoe falar isso, mas é o que eu penso, é isso. Não é dar um preservativo, começa lá atrás, bem lá atrás. Então isso é inversão de valores. Isso chama-se inversão de valores.